pessoal, tudo bem? Nós vamos ver hoje em História, segundo ano. Eu quero que vocês acompanhem aí no caderno do aluno na página 74. É o nosso tema 1, Sistemas Coloniais Europeus, a América Colonial. O que a gente vai ver aí? Primeiro, vocês têm aí na apostila de vocês, essa daqui, ó, vocês têm essa imagem aqui, que é uma imagem da chegada de Colombo em 1492. Então, vocês vão ver aqui como eles representam Colombo e como eles representam os nativos americanos nesse momento. Então, o que a gente vai falar em primeiro lugar? Nós vamos falar de um choque cultural entre a Europa, que se achava, né, se dizia muito civilizada, né, avançada em alguns pontos, e nós vamos falar dos nativos que habitavam toda a América nesse período, que a gente chama de povos pré-colombianos. Por quê? Porque eles estavam aqui antes da chegada de Colombo, mas também a gente tem que entender que eles tinham um sistema completamente diferente do sistema, por exemplo, de tribos africanas ou do sistema dos povos europeus nesse período na Europa. Então, o que a gente vai falar? Esses são entre os séculos 16 e 18. Esse choque cultural ele vai trazer principalmente uma estranheza. Por que essa palavra, estranheza? Porque aí que tá, esse choque cultural envolve esse estranhamento entre o branco europeu e o indígena que já estava aqui e estava numa outra fase, vamos dizer assim. Ele tem uma fase de desenvolvimento diferente daquele homem que saiu da Europa para explorar. A última matéria que a gente viu no primeiro bimestre, a gente já falava sobre a América, a Ásia e a África, como foram os contatos dos povos europeus com esses povos desses três diferentes continentes. Então, o que eu queria que vocês entendessem aqui? A atividade que está proposta no caderno do aluno, eu vou dar uma modificada nela, porque eu quero que vocês entendam melhor essa proposta daqui dos sistemas coloniais europeus. Por quê? Porque a gente chama de sistemas coloniais europeus? Porque eles foram de duas formas, principalmente aqui na América, tá? Uma era a colônia de povoamento, que foi mais na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, tá? E o outro que era a colônia de exploração. E aí a gente vai falar da América Central para baixo, toda a América Latina, nós somos considerados colônia de exploração. Por quê? A colônia de povoamento, ela tinha um outro sistema econômico, tá? Então existem diferenças muito grandes, porque aqui embaixo, na colônia de exploração, a gente tinha monocultura, tá? Que é basicamente um único produto sustentando toda a cadeia agrícola do país. Por isso a gente tinha a escravidão, porque ela era baseada na escravidão no Brasil, no primeiro momento escravidão indígena e no segundo momento escravidão africana. Então a gente tem que entender como que funcionava isso, como que funcionava esses dois tipos de sistema colonial, o de povoamento e o de exploração, para a gente poder entender como existem tantas diferenças no nosso continente. Diferenças essas que a gente vê hoje culturalmente, socialmente e economicamente, e principalmente quando a gente fala nessas questões que estão muito visíveis hoje, como o racismo. E aí é um outro ponto que a gente volta a falar dele um pouquinho mais pra frente, porque aí a gente vai entender por que os Estados Unidos e o Canadá teve um desenvolvimento econômico e o restante da América tem outro desenvolvimento. E também a gente vai discutir um pouquinho por que o Brasil ele não se encaixa na América Latina, tá? Por quê? Primeiro, por ele ser muito grande, a gente entende que dentro do país a gente tem algumas diferenças. E segundo, vamos pensar da seguinte forma, nós somos o único país dentro de toda a América Latina, e a gente pode falar, aí também está englobado a América Central, que nós falamos uma língua diferente, todos os outros falam espanhol, e nós, colonizados pelos portugueses, nós falamos um português até mesmo diferente do português de Portugal. Então a gente vai entender por que o brasileiro ele não se encaixa como latino-americano, a gente vai estudar um pouquinho disso também, tá? Então eu vou mandar para vocês um documento, dessa vez não é um formulário, ele é um documento, vocês vão abrir um outro documento lá também no Google de vocês,
no Google Documentos, vocês vão me responder, que vai estar lá, eu vou indicar tudo para vocês no meu documento, vocês respondem e compartilham comigo, mandam de volta pro meu e-mail, certo? Aí qualquer dúvida vocês entram em contato comigo. Uma única coisa que eu queria que vocês respondessem, que tá aí na apostila e que vocês vão me responder lá, aqui tem, ó, na atividade 1 ele pergunta a letra A e a letra B. Se em algum momento vocês já passaram por alguma situação em que vocês se sentiram diferente, tá? De outras pessoas. Aí vocês vão descrever pra mim como que vocês sentiram essa diferença e o porquê. Qual momento que vocês se sentiram diferente ou que vocês foram tratados de forma diferente. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá certo? Por enquanto é isso. Muito obrigada.